Olá pessoal, estamos de volta aqui. Começar a resolver algumas questões aqui no nosso módulo 5, ok? Vamos lá, a primeira questão, aliás, a quarta questão, questão CESP-SERPRO, Gestão Empresarial 2008. Um problema da organização, sistemas e métodos refere-se ao alcance do controle ou amplitude de controle, ou seja, quantos subordinados podem ser dirigidos de forma eficaz por um superior. Neste caso, considerando apenas o tipo de trabalho executado pelos subordinados, é mais adequado que em trabalhos repetitivos, rotineiros e quantificáveis, como entrada de dados, o número de subordinados direto por superior seja menor que em trabalhos de caráter mais intelectual, como análise ou elaboração de projetos. Pessoal, vamos lá. Falando aqui sobre amplitude de controle, ou seja, quantos subordinados podem ser supervisionados, dirigidos de forma eficaz por cada chefe, por cada superior. E o que ele está dizendo aqui, gente? Que em tarefas repetitivas, ou seja, trabalhos rotineiros, repetitivos, a amplitude, ou seja, o número de subordinados seja menor do que, por exemplo, um trabalho de caráter mais intelectual. Gente, é exatamente o contrário. Ou seja, não deve ser menor, deve ser o quê? O número pode ser maior. Se o trabalho é padronizável, repetitivo, ou seja, você consegue formalizar como aquela pessoa vai trabalhar, você vai conseguir que você, diga assim, supervisione mais gente e não menos, tá? É o contrário, ou seja, quando você tem um trabalho mais o quê? Mais complexo, mais, digamos assim, inovador, mais intelectual, que você tem uma amplitude menor, tá? Então essa questão estava errada, não está correta, é o gabarito da banca. Vamos para falar então um pouco de formalização, gente. Formalização, a gente estava falando até há pouco tempo aquela questão que a gente analisou direito administrativo e administração. A formalização são as regras, são as normas, que toda organização tem. Ou seja, o que pode ser feito naquela organização? Ou seja, quanto mais regras, quanto mais normas, a gente diz que mais formalizada é aquela empresa. Ou seja, existe uma formalização excessiva. Como a gente viu naquele setor, naquela questão, o setor público é extremamente formalizado. Ou seja, o nosso direito administrativo, por ser baseado na teoria da burocracia, ele utiliza a formalização nos seus mínimos detalhes. Ou seja, praticamente tudo no setor público tem que ser registrado, tem que ser, assim, posto no papel, ou seja, posto em algum ato administrativo. Com isso, gente, o que você traz? Com a formalização excessiva de uma organização, seja pública ou privada, você traz uma rigidez, você traz uma dificuldade dessa organização de se adaptar aos seus desafios. Imagine, como a gente estava falando, se você tem, por exemplo, que toda comunicação, toda informação tem que ser passada de modo escrito, formal, em vez de, por exemplo, você mandar um e-mail, de você telefonar, aquilo ali vai demorar, até você mandar, por exemplo, para o seu chefe, o seu chefe mandar para o seu chefe, aquilo ali for descendo até a pessoa que você precisa se comunicar, leva tempo, demora, tomada de decisões, então, vai demorar, ou seja, quem não tem informação não pode tomar decisão. Então a excessiva formalização, gente, ela faz com que a empresa tenha, ou a organização tenha dificuldade de atender aos seus clientes. E ela gera também uma coisa muito importante, gera uma cultura do empregado não em atingir os resultados, e sim a cumprir aquelas normas. Então, se você tem um número excessivo de regras, um número excessivo de normas, aquela pessoa, a gente diz que ela não tem autonomia para fazer o trabalho dela. Ou seja, você não pode escolher a melhor maneira de fazer o trabalho na sua maneira de pensar. Você vai ter que fazer o quê? Única e exclusivamente cumprir aqueles regulamentos. Ou seja, você traz o que a gente chama de
diga assim, uma cultura legalista. Ou seja, a preocupação, a gente vê muito isso no servidor público, é não de, digamos assim, de prestar um bom serviço. Não é essa. A cultura é o quê? Cumprir regras, que é nisso que ele é avaliado e é nisso que ele vai ser, digamos assim, vai ter o seu comprometimento. Ou seja, a preocupação quando existe uma formalização excessiva é exatamente de cumprir essas normas, de cumprir essas regras, o caminho já está todo ali pré-determinado e não de se adaptar aos problemas que vão acontecendo, digamos assim, de tomar uma decisão às vezes diferente porque um problema diferente apareceu. Ok, pessoal? E hoje em dia, por exemplo, no setor público, a gente está buscando o quê? Uma gestão por resultados. Então, mais para frente, quando a gente for entrar na matéria de administração pública, a gente vai ver exatamente que existe um problema entre a gestão por resultados e o que seria uma gestão para, assim, cumprir regras. Porque se você só está preocupado em cumprir as regras, em cumprir as normas, você vai fazer o quê, gente? Você vai ter, assim, gera o que a gente chama de, da organização fica autorreferenciada, ou seja, ela está preocupada com aquele seu funcionamento interno e não se o cliente está satisfeito, se o serviço está saindo de acordo com o necessário, se tem uma fila imensa lá fora. A gente vê muito isso no setor público. Existe toda uma determinação, por exemplo, que horas a pessoa vai entrar, que horas ela vai sair, o como que é feito o trabalho dela, para quem, o que tipo de decisão ela pode tomar. Com isso, muitas vezes o cliente no caso, o cidadão, tem um problema diferente, você vai falar, não, simplesmente eu não tenho como lhe atender, porque já existe um manual aqui de procedimentos do que eu posso fazer, isso aqui não está previsto no manual, sinto muito, só procure a ouvidoria, ou seja lá quem for, ou seja, existe toda uma rigidez, uma falta de flexibilidade e de autonomia daquele servidor de cumprir o seu trabalho, de atingir a missão daquele órgão ali que atender bem a população, no caso do setor público. Ok, gente? Então lembre bem, formalização a gente está falando o quê? De quantas normas, quantas regras estão envolvidas ali naquele trabalho, no funcionamento daquela organização. Ok? Vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha, mais uma questão da Sesgran Rio, Funasa, administrador de 2009. Hidalberto Chiavenato afirma que o desenho organizacional deve reunir e compatibilizar 4 características principais: diferenciação, formalização, centralização e integração. Qual das descrições abaixo se refere à característica da formalização? Ou seja, ele quer saber se a gente sabe o que é a formalização, tá? Vamos lá. Letra A. Divisão do trabalho organizacional em departamentos ou subsistemas e em camadas de níveis hierárquicos. Gente, isso aqui não é formalização, não diz nada sobre regras, normas. Então, não é essa a nossa alternativa, tá? Vamos lá para a nossa letra B. Existência de regras e regulamentos para prescrever como, quando e por quem as tarefas serão executadas. Está corretíssimo. A princípio é nossa opção. Vamos ver o que tem nas outras alternativas. C. Localização e distribuição da autoridade para a tomada de decisões em todos os níveis. Não, gente, isso aqui seria mais ligado à centralização, né? Não à formalização. Coordenação e entrosamento entre as partes da organização, também não tem a ver com regras e normas. Distribuição da autoridade para os níveis de coordenação, visando entrosamento, também nada a ver. Nossa alternativa, o gabarito realmente é a letra B. Então, a formalização é relacionada ao quê? A essa existência de regras e regulamentos
para prescrever como, quando e por quem as tarefas serão executadas. Vamos aqui, então, dar uma olhada em organograma, gente. Organograma é um gráfico, ou seja, se você der uma olhada, a gente vai ver daqui a pouco vários deles. Organograma é um gráfico que vai te mostrar o quê? Como aquela organização está distribuída, ou seja, a organização, o desenho organizacional dela. Então, é uma representação gráfica da o quê? Da estrutura da empresa. E você vê o que no organograma, gente? A divisão de trabalho, ou seja, como que tá os processos de trabalho são divididos, como a gente viu, o nível de o quê? De especialização do trabalho, a relação de supervisão, ou seja, quem manda em quem, amplitude de controle, os canais de comunicação e os níveis hierárquicos. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Dá uma olhadinha, um exemplinho de organograma. Gente, o organograma, um caso aqui hipotético que a gente pegou, ele vê o quê? Os níveis de hierarquia, ou seja, quanto mais para cima, mais poder, quanto mais para baixo, menos poder. E o quê? A departamentalização. Ou seja, o que está te mostrando ali aquela departamentalização, gente? É a divisão de trabalho horizontal, ou seja, você tem aqui a divisão de trabalho vertical, que seria a hierarquia, e a divisão de trabalho horizontal, que é a departamentalização. No caso aqui, além disso, a gente tem o que eu botei aqui, que seria um órgão de staff ou suporte. Órgão de staff, gente, é um órgão que não está ligado diretamente digamos assim, não está ligado diretamente às atividades principais da empresa, aos seus processos principais. Então nós falamos que um órgão de staff é um órgão de suporte, ele não está naquela linha de comando, de autoridade, diretamente ligado aos processos produtivos. O que poderia ser? Um assessor, por exemplo, um órgão por exemplo, assessor jurídico. Ou seja, alguém que está ligado ali diretamente está trazendo algum conhecimento específico que vai ser utilizado como suporte às operações, mas não está ligado diretamente às operações principais da organização. Pessoal, vamos então dar uma olhada na noção de estrutura formal e estrutura informal. Como a gente já viu, quando a gente falou mais cedo em grupos informais, existe a estrutura formal, que é a representada pelo organograma, é aquela que a gente vê, quem está ocupando cada cargo, quem manda em quem. Aquela é a estrutura formal que está estipulada nos regulamentos, nas normas, nos cargos oficiais de cada um. Agora, existe uma estrutura informal, ou seja, a estrutura informal é aquela que é relacionada aos grupos informais, ou seja, aos relacionamentos não oficiais. Não está mais dizendo, ou seja, quem ocupa qual cargo, e sim quem conhece quem tem amizade com quem. É aquela situação, como a gente falou, digamos assim, a estrutura informal é importante, ela deriva do quê? Dos relacionamentos e tanto afetivos, amorosos, que as pessoas têm, ou, digamos assim, inimizades também. Então, por exemplo, alguns casos, gente, que você tem aqui, vamos falar de relacionamentos informais. Por exemplo, você tem aquela situação do amigo. Então você, por exemplo, você chegou numa empresa, tem alguém ali que você já conhece há muito tempo. Ô rapaz, como é que você está? Está trabalhando aqui também? Poxa, quanto tempo não lhe vejo? Como é que vai sua esposa? Ou seja, você tem um relacionamento anterior ao trabalho na empresa. Isso pode acontecer no setor público, no setor privado, em qualquer tipo de organização. Então vamos imaginar que você conhece aquela pessoa antes de trabalhar naquela empresa. Na hora que você encontra aquela pessoa, ela vai te passar informação, ela vai te dar, digamos assim, como a gente chama lá no Rio de Janeiro, o bizu, que ela não te daria nunca se não te conhecesse. Ou seja, independente do cargo que você ocupa. Ela vai te passar certas informações e você vai ter um contato com ela que ali não é derivado do cargo que você ou ela estão ocupando na empresa. Outro caso muito clichê é aquela famosa situação da secretária que é amante do chefe. Ou seja,
Vamos imaginar aqui aquela secretária, na estrutura formal, ela é única e exclusivamente uma secretária, ocupante de um cargo ali de suporte ao chefe. Agora, ela tem um nível de influência, um nível de acesso à informação muito maior do que uma secretária normal. Se você não trata bem aquela secretária, rapaz, você não é promovido nunca mais na tua vida. Por quê? Porque ela tem uma influência sobre aquele chefe que não condiz com o quê? Com uma estrutura formal, com o cargo que ela ocupa. Ou seja, ela tem o quê? Um acesso informal, ela tem um poder e ela, digamos assim, ela faz parte dessa estrutura informal da empresa. Tá? Ou seja, existem situações que ocorrem, assim, onde aquela pessoa ela vai ter poder muito maior do que ela teria se fosse, digamos assim, analisar única e exclusivamente o cargo dela. Outra situação muito comum seria, por exemplo, de um ex-colega de trabalho. Ou seja, vamos imaginar que você era ocupante de um cargo, por exemplo, no Ministério da Fazenda. Então você ficou 10 anos no Ministério da Fazenda, conhece todo mundo lá daquele setor. E aí você passa no concurso, vai trabalhar em outro órgão do governo federal, por exemplo, na Receita. Por exemplo, na Receita Federal não, que seria atrelado ao Ministério da Fazenda, mas, por exemplo, no Banco Central. Gente, teoricamente você saiu daquele órgão, você foi embora, digamos assim, deixou de estar ali. Agora, é claro que você vai ter um contato com aquelas pessoas, porque você vai ligar, e aí, fulano? É claro que você vai receber informação, ou mesmo quando você sai, está na mesma empresa, mas saiu de um órgão, foi para o outro. Você estava no órgão de contabilidade, foi para o órgão de vendas. Você continua tendo acesso àquela equipe, você continua recebendo informação. Quando você encontra, e aí, fulano, como é que está aquele projeto? Ah, rapaz, está andando. Isso é natural do ser humano. Ou seja, você tem ali uma estrutura informal de pessoas que ocupam maior ou menor poder, que não é relativa, que não é decorrente do cargo que ela ocupa. Ela é relativa ao quê? Aos conhecimentos, aos contatos, às amizades ou às inimizades. Ou seja, também pode ocorrer de você topar, às vezes, com uma pessoa que você não vai com a cara, ou ela não vai com a sua cara, e às vezes ela teria até, digamos assim, te passaria informações que ela não passa, ela demora para te passar, ou seja, existe um boicote ali à sua pessoa, que também não é de acordo com o cargo, que não tem nada a ver com as normas, com as regras da empresa. É relativo ao quê? A inimizade que aquela pessoa tem a você. Ok, pessoal? Então lembrem sempre disso. Essa estrutura informal, ela é importante. Ela vai te trazer, digamos assim, vamos criar uma página aqui, senão fica muito poluído. Ups. Desculpa aí, gente, a minha falta de habilidade com o quadro. Vamos lá. Quais são as vantagens da estrutura informal? Gente, elas te dão mais adaptabilidade, e flexibilidade. Ou seja, você consegue ter informações mais rápidas. Você consegue, ou seja, um canal de comunicação que é independente do oficial. Ou seja, você tem ali informações que, se você fosse depender da empresa passar aquilo ali, demoraria até a empresa montar um memorando, algum tipo de comunicação aos seus funcionários. Na estrutura informal, isso rapidamente, isso vaza, digamos assim, isso acaba... A empresa como um todo fica sabendo dos seus problemas, dos seus desafios de maneira mais rápida. E também existe o que a gente chama de aprendizagem informal. Ou seja, muita coisa que a gente acaba aprendendo na empresa, ela não é um processo de treinamento
formatizado, padronizado, aquilo ali foi desenvolvido com um objetivo específico, que a gente, em gestão de pessoas, um dia vai ver. Ela acontece informalmente, você vê o seu colega de trabalho ali fazendo alguma coisa, você, obviamente, vai buscar o imitar, ele vai te dar, rapaz, faz assim, faz assado. Ou seja, existe todo um processo de aprendizagem que é informal, que vem da estrutura informal. Agora, quais são os problemas? Quais são os problemas que ocorrem com a estrutura informal? Gente, você tem boatos, aquele famoso rádio corredor, fofocas, conflitos. Ou seja, todos esses vão gerar o quê? Uma perda de energia ali desnecessária. Ou seja, você tem ali vantagens com a estrutura informal, ou seja, você tem uma comunicação que vai mais rápida, uma flexibilidade que você ganha, você tem aprendizagem informal, mas ao mesmo tempo você tem desvantagens. Você tem fofoca, boato, aquela famosa rádio peão, rádio corredor, ou diversos nomes que existem pelo país afora. Ou seja, perde-se tempo, perde-se energia com esse papinho furado. Ih, rapaz, olha lá, a cicrana está saindo com fulano. E, não, pô, fulano lá. Ou seja, perde-se tempo com coisas que não vão gerar benefício nenhum ao cliente ou a pessoa que você está precisando atender, a missão da empresa, a visão da empresa. Ok? Agora, gente, não é costume cair muito em concurso, pelo menos nunca vi, mas toda empresa tem estrutura informal. Isso vai do ser humano. Nós somos a gente é um animal gregário. Não existe nenhuma empresa que não terá essa estrutura informal. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos começar a dar uma analisada nessas questões relativas a esse tema. Questão número 6, questão da Sesgran Rio, Funasa, administrador em 2009. Analise os aspectos que se seguem. 1. Delegação de poderes. 2. Amplitude de supervisão. 3. Estrutura informal. 4. Níveis de centralização e descentralização. 5. Representação gráfica. No processo de elaboração do organograma, são considerados apenas os aspectos. Aí ele dá aqui todas as alternativas. Então vamos lá, pessoal. O que não tem a ver com o organograma aqui? Gente, primeiro, como a gente viu, o organograma ele é ligado à estrutura formal, não à informal. A informal, como a gente viu, é ligado aos relacionamentos, não aos cargos da empresa. E, gente, representação gráfica aqui, assim, representação gráfica é o que é, não é um aspecto que tem que ser levado em consideração. Ou seja, isso é o organograma. Ou seja, não faz muito sentido aqui. O resto está correto. Vamos lá dar uma olhada. A nossa alternativa, então, é a alternativa D aqui, 1, 2 e 4, que é o gabarito da banca. Questãozinha tranquila. Vamos para a próxima aqui, questão da Sesgran Rio, Termoaçu, administrador júnior, de 2008. Em relação às estruturas organizacionais, tem-se que a estrutura... Então vamos lá. Letra A. A estrutura física é idêntica em qualquer empresa. Pessoal, eu não vou nem muito comentar isso aqui, porque isso é um absurdo total. Ou seja, imagina que toda empresa tem a estrutura física igual. Não faz nenhum sentido. Vamos lá. Letra B. Informal é mais importante que a estrutura formal. Gente, não necessariamente. Ou seja, pode até ser em alguma empresa, mas não é necessariamente correto. C. A estrutura informal é reconhecida juridicamente de fato e de direito. Gente, não é. Ou seja, a formal é a que é reconhecida de fato e de direito, né? Letra D. A estrutura formal não está sujeita aos sentimentos e relacionamentos. Essa aqui está correta. A estrutura formal é relacionada aos
aos cargos, quem ocupa, não tem nada a ver com sentimento e relacionamento. E letra E, a estrutura formal não pode ser representada pelo organograma da empresa. Claro que pode, é exatamente isso que é um organograma. Ok, pessoal? Então, nossa alternativa correta aqui, letra D. Vamos para a próxima questão. Questão número 8. Questão do CESP, CETURB Espírito Santo, administrador 2010. Os grupos informais, alianças não estruturadas formalmente pela organização, agem em interesse próprio e, por vezes, são mais fortes que os grupos formais. Está correto, né, gente? Ou seja, esses grupos informais, eles vão agir em interesse próprio? Muitas vezes sim. Ou seja, aqui não quer dizer, digamos assim, que vão contra a organização, mas assim, tem interesses próprios, que são, às vezes, mais fortes que os grupos formais. Ou seja, muitas vezes, como a gente viu, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas conhecidas, tem mais influência do que quem ocupa os cargos. Ou seja, muitas vezes aquela pessoa ali, que teoricamente, pela estrutura formal, teria pouco poder, de acordo com o conhecimento, uma amizade, um relacionamento qualquer com aquela pessoa que ocupa o cargo máximo, tem mais poder do que quem ocupa efetivamente o cargo. Nós vemos, às vezes, muito até no setor público, dizendo, por exemplo, rapaz, o ministro está desprestigiado. Ou seja, aquele ministro ali, apesar de ele ocupar o cargo, muitas vezes ele está ali quase caindo. Ou seja, existem pessoas naquela área que muitas vezes vão ter até uma influência maior do que ele, porque ele está, digamos assim, pouco prestigiado pela chefia. Ok, pessoal? Então, essa questão aqui está correta, está perfeita. Vamos partir para a próxima aqui. Questão do CESP. HFA, Administração Hospitalar em 2004. A estrutura informal tem pouca influência nas organizações, uma vez que são as estruturas formais que definem as relações entre os componentes que deverão alcançar os objetivos propostos. Pessoal, essa questão está incorreta porque a estrutura informal não tem pouca influência, ela tem bastante influência. Tá? Ou seja, a questão está incorreta porque a estrutura informal não tem pouca influência, ela tem bastante influência nas organizações. E, vamos lá, e assim, essa questão então está incorreta. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos ver mais questões, vamos ver mais teorias. Daqui a pouquinho a gente recomeça esse módulo. Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.